Olá a todos, que Deus esteja com todos nós. Meu nome é Walter Pureza Júnior, faço parte da equipe de apoio do curso básico do Centro Espírita Amor e Caridade. Hoje estaremos falando sobre o capítulo 9, Lei da Igualdade, do Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Estaremos falando sobre igualdade natural, desigualdade das aptidões, desigualdades sociais, desigualdade das riquezas, as provas de riqueza e de miséria, igualdade dos direitos do homem e da mulher e igualdade perante o túmulo. Vamos começar então. Igualdade natural. Pergunta 803 aos Espíritos. Perante Deus, são iguais todos os homens? Resposta dos Espíritos. Sim, todos tendem para o mesmo fim, e Deus fez suas leis para todos. Dizeis frequentemente, o sol brilha para todos, e enuncia assim uma verdade maior e mais geral do que pensais. Todos os homens são submetidos às mesmas leis da natureza. Todos nascem igualmente fracos. Acham-se sujeitos às mesmas dores. E o corpo do rico se destrói como a do pobre. Deus a nenhum homem concedeu superioridade natural, nem pelo nascimento, nem pela morte. Todos os seus olhos são iguais. Todos os homens são iguais perante Deus, bem como o Espírito que habitam a criação. No entanto, é bom raciocinar que nem todos assimilam a mesma forma as bênçãos que recebem. Cada criatura se encontra em uma faixa de vida diferente. E quem as coloca nessa diferença é o tempo. Não fomos feitos todos de uma só vez. A criação tem sua marcha, em passos sucessivos. As ideias espirituais são diversas. A maturidade é gradativa. Ela doa a todos com o mesmo amor. No entanto, cada um recebe o que merece, de acordo com sua capacidade espiritual. O sol derrama seus raios sem verificar onde eles são úteis, visando a igualdade de todos e de todos. Porém, o espírito elevado extrai deles o que o bruto não consegue. O primeiro tem consciência destes valores. O segundo deixa o trabalho para o instinto e só assimila o que serve para a sua vida. Desigualdade de aptidões. Pergunta 804 aos Espíritos. Por que não outorgou Deus as mesmas aptidões a todos os homens? Resposta dos Espíritos. Deus criou iguais todos os espíritos, mas cada um destes vive há mais ou menos tempo, e, consequentemente, tem feito maior ou menor soma de aquisições. A diferença entre eles está na diversidade dos graus da experiência alcançada e da vontade com que obra, vontade que é o livre-arbítrio. Daí se aperfeiçoarem uns mais rapidamente do que outros, e que lhe dá aptidões diversas. Necessária é a variedade das aptidões, a fim de que cada um possa concorrer para a execução dos desígnios da providência, no limite do desenvolvimento de suas forças físicas e intelectuais. O que um não faz, fala o outro. Assim é que cada qual tem o seu papel útil a desempenhar. Demais, sendo solidários entre si todos os mundos, necessário se torna que os habitantes dos mundos superiores, que, na sua maioria, foram criados antes do vosso, venham habitá-lo, para vos dar o exemplo. Deus, sendo justo, criou todos iguais,
com a mesma aptidões. As desigualdades que vêm existem porque os espíritos se encontram em escalas diferentes uns dos outros. Torna-se necessário que compreendamos essa diferença pela maturidade do espírito. Se todos já tiverem seus dons despertados, o egoísmo e o orgulho poderiam se alastrar com muita facilidade nos corações. Porém, as aptidões são diferentes, e sempre nos falta algo que encontramos em outros. Eis porque vivemos em sociedade. Mesmo o egoísta não deseja viver isoladamente, e o orgulhoso quer estar sempre rodeado de admiradores. O progresso só acontece com os homens vivendo em sociedade. Um cientista precisa de todos aqueles que o rodeiam para as suas devidas experiências. Assim acontece em todos os segmentos da comunidade. Ninguém pode viver sozinho, nem os animais, nem as plantas. O próprio corpo humano é uma sociedade de órgãos que devem trabalhar em harmonia, para que a paz se instale no complexo humano. Para se formar um lar, é preciso mais de uma pessoa. E somente o amor tem um condão de ensinar os familiares a viverem em paz espiritual. Pergunta 805 aos Espíritos. Passando de um mundo superior a outro inferior, conserva o Espírito integralmente as faculdades adquiridas? Resposta dos Espíritos. Sim. Já temos dito que o espírito que progrediu não retrocede. Poderá escolher, no estado de espírito livre, um invólucro mais grosseiro, ou posição mais precária do que as que já teve. Porém, tudo isso para lhe servir de ensinamento e ajudá-lo a progredir. Assim, a diversidade das aptidões entre os homens não deriva da natureza íntima de sua criação, mas do grau de aperfeiçoamento e que tenham chegado aos espíritos encarnados neles. Deus, portanto, não criou faculdades desiguais. Permitiu, porém, que os espíritos em graus diversos de desenvolvimento estivessem em contato, para que os mais adiantados pudessem auxiliar o progresso dos mais atrasados, e também para que os homens, necessitando um dos outros, compreendessem a lei da caridade que os deve unir. As faculdades adquiridas pelas almas não são esquecidas em tempo algum, mesmo que essas voltem à carne pela lei da reencarnação, e não possam expressar seus valores, com toda a plenitude, por provações ou opção. Elas guardam no centro da vida o que aprenderam por experiência. Não existe regressão do espírito, o que dá a impressão de recuo, é o fato de que ele veste uma roupa carnal, deformada pela sua própria escolha e exigência kármica. Pode, bem assim, reencarnar um mundo inferior com a tarefa de ajudar aos que ali se encontram em estado de sono. Os superiores têm o dever universal de dar as mãos a quem se encontra na retaguarda. Com o desabrochar dos talentos internos do espírito, surge nos céus da consciência um sol que se chama fé. Força poderosa que Jesus usou muito na terra, quando teve que curar os enfermos e levantar os caídos, mostrando ao povo a presença de Deus no coração do homem, pela fé. Deus permitiu que os homens, em graus diversos, manifestassem seus dons e sentissem que dentro de si existem todos os recursos da vida. No futuro, pelo poder da fé, veremos que poderemos ser o nosso próprio médico, porque da nossa mente partirão ordens de harmonia que os corpos obedecerão na influência de nossos verbos de luz. Se sabemos que nada perdemos do bem que adquirimos, qual é o nosso dever? Trabalhar para despertarmos novas aptidões e exercitá-las onde quer que estejamos, em forma de caridade, onde não falte o amor ensinado pelo Divino Mestre que todos nós, Jesus Cristo.
Desigualdades sociais. Pergunta 806 aos Espíritos. É lei da natureza a desigualdade das condições sociais? Resposta dos Espíritos. Não, é obra do homem, e não de Deus. Pergunta 806A aos Espíritos. Algum dia essa desigualdade desaparecerá? Resposta dos Espíritos. Eternas somente as leis de Deus o são. Não vês que dia a dia ela gradualmente se apaga? Desaparecerá quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar. Restará apenas a desigualdade do merecimento. Dia virá em que os membros da grande família dos filhos de Deus deixarão de considerar-se como de sangue mais ou menos puro. Só o espírito é mais ou menos puro, e isso não depende da posição social. Comentários. As condições sociais, como a desigualdade entre os homens, não são obras de Deus. São condições temporárias necessárias, devido à desigualdade de posições das criaturas, no que se refere à escalada de aperfeiçoamento das almas. Essa condição, repetimos, é passageira, pois somente as leis estabelecidas por Deus são imutáveis no tempo e no espaço. O bom observador notará sempre, no decorrer do tempo, que as condições humanas vão se transformando lentamente, e sempre para melhor. Todos os povos vão absorvendo, pela força do progresso espiritual, leis mais justas e mais humanas, vendo-se em seus semelhantes em outra dimensão da vida. Mesmo com as facilidades que o mundo oferece hoje para os homens errar, ela acaba acertando mais. Por isso, sido feito para a glória da própria vida. O orgulho nos parece que cresce mais que o egoísmo. Antigas chagas que já florestou muito, mas que agora está sendo combatida por seres humanos em diversas escolas filosóficas e religiosas, e pela maior escola da vida, que se chama maturidade espiritual. As desigualdades que se veem nos povos o são por merecimento de cada um. Não que Deus abençoe um mais do que os outros, é devido à escala a que pertence. É força espiritual da justiça que marca a lei da reencarnação para todas as almas em trânsito na Terra. Quem deseja viver fora da faixa a que pertence é que sofre as consequências da violência acionada por si mesmo. A justiça é o mesmo amor que protege a todos. No Evangelho de João, poderemos ler o seguinte, no capítulo 11, versículo 10. Mas, se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Pergunta 807 aos Espíritos. Que se deve pensar dos que abusam da superioridade de suas posições sociais para, em proveito próprio, oprimir os fracos? Resposta dos Espíritos. Merecem anátema. Ai deles, serão, a seu turno, oprimidos. Renascerão numa existência em que terão que sofrer tudo o que tiveram feito sofrer aos outros. Comentários. O que se deve pensar dos opressores que se encontram em toda parte, espalhando o sofrimento, principalmente aos fracos, os já oprimidos pelos seus próprios atos do passado? Eles deverão continuar a nascer, e a natureza os corrigirá por duros processos. Depois dessa esfrega, aprenderão a respeitar aos seus semelhantes, onde eles estiverem, na posição a que forem chamados para o seu progresso. Cabe, principalmente aos espíritas, divulgar a mensagem da reencarnação, no sentido de que se evitem muitos dissabores nos caminhos dos que tendem às perseguições aos opressores, dos que usam sua posição social bem posta para ofender e exigir. O homem verdadeiramente superior é aquele que não se mostra como tal. Os que oprimem somente buscam as coisas exteriores. Os seus caminhos são duros de passar,
mas somente assim poderão conhecer as lições da honestidade e do amor, para com todos e para com tudo. Que Deus nos abençoe a todos para compreendermos na sua profundidade as lições da natureza, na expressão mais linda da vida, configurando Jesus como Filho dileto de Deus. Desigualdades das riquezas. Pergunta 808 aos Espíritos. A desigualdade das riquezas não se originará das faculdades em virtude da qual uns dispõem de mais meios de adquirir bens do que os outros? Resposta dos Espíritos. Sim e não. Da velhacaria e do roubo. Que disseis? 808a. Mas a riqueza herdada, essa não é fruto das paixões más? Resposta dos Espíritos. Que sabeis a esse respeito? Busca a fonte de tal riqueza e verás que nem sempre é pura. Sabes, porventura, se não se originou de uma expoliação ou de uma injustiça? Mesmo, porém, sem falar da origem, que pode ser má, acreditas que a cobiça da riqueza, ainda quando bem adquirida, os desejos secretos de possuí-la, o mais depressa possível, sejam sentimentos louváveis? Isso que Deus julga, e eu te asseguro que o seu juízo é mais severo que a dos homens. Comentários. Sempre existiu a desigualdade em tudo, e as riquezas não podem deixar de compartilhar deste tudo. É notório que se observa em toda parte a desigualdade de riquezas. É muito difícil saber se a riqueza tem boa procedência. Não raro, elas nascem da corrupção, quando não de um. Tem raízes falsas em outros. O que deve fazer o homem quando as riquezas caírem em suas mãos, seja de qualquer procedência, procurar aplicá-la bem, para que possa ressarcir ou ajudar a ressarcir erros. O dinheiro em si não é bom nem mau. Ele faz o que a mente deseja que se faça com ele. Conhecemos muitos ricos que podem entrar no reino dos céus. A história nos conta do desprendimento de muitos ricos em favor dos que sofrem o peso do karma que os guia para o cumprimento da justiça. Os homens precisam, e muito, de se educarem no campo da honestidade. A falta dela é que os leva aos distúrbios morais, principalmente os que dirigem os povos. Eles brincam com os destinos dos homens, mas a reencarnação o conduz para os lugares bem piores que os que sofrem com a sua desonestidade, onde se vê o pranto e o ranger dos dentes. A desigualdade é, pois, uma doença crônica, que um conjunto de conceitos conhecido como o Evangelho age como um medicamento curativo para todos esses males, na medida que fosse visível. As religiões, assim como os religiosos, têm o dever de fazer conhecido esse livro, assim como trabalharem nas mentes dos povos pelo exemplo. Pergunta 809 aos Espíritos. Aos que, mais tarde, herdam uma riqueza inicialmente mal adquirida, alguma responsabilidade cabe por esse fato? Resposta dos Espíritos. É fora de dúvida que não são responsáveis pelo mal que outros hajam feito, sobretudo se o ignoram, como é possível que aconteça. Mas fica sabendo que, muitas vezes, a riqueza só vem ter as mãos de um homem para lhe proporcionar ensejo de reparar uma injustiça. Feliz dele, se assim o compreende. Se a fizer em nome daquele que cometeu a injustiça, a ambos será a reparação levada em conta. Portanto, não raro, é este último quem a provoca. Comentários. Em tudo o que fazemos, a responsabilidade se apruma à nossa frente, pedindo, no silêncio da nossa imaginação, que entendamos esse compromisso. Todos o entendem, mais ou menos, desde quando não deixem de se perder as ondas emitidas pela consciência ao raciocínio.
No caso de herança, muitas vezes não se conhece a origem da fortuna herdada, mas, mesmo se o beneficiário o saber, já é um compromisso assumido. Ao pôr as mãos em dinheiro que não nasceu nos próprios esforços, o rico tem oportunidades inúmeras de ajudar aos que sofrem, pela caridade bem conduzida, aquela que não fica somente ciando pão aos que têm fome, mas que lhe ensina, quando oportuno, a plantar o trigo. Riqueza soma responsabilidades no caminho do seu portador. Ela é um empréstimo valioso que Deus, para que possa despertar no coração os sentimentos do amor, através do bem comum que se pode fazer. Quantas riquezas, observando, estão sendo desperdiçadas em mãos invigilantes, em passeios desnecessários, que em muitos casos complicam a vida, em luxo extravagante que aumenta o orgulho da família, desperta a vaidade e traz sempre junto o egoísmo. Se veio a tuas mãos a riqueza, pelo trabalho ou por herança, medita nos bens materiais e o porquê da sua existência em teu caminho. Analisa os homens generosos, estuda as grandes vidas e faça copiar os ensinamentos dos grandes benfeitores da humanidade. O ouro é cego, o seu guia é que responde pelos seus filhos. Pergunta 810 aos Espíritos. Sem quebra da legalidade, quem quer que seja pode dispor de seus bens de modo mais ou menos equitativo. Aquele que assim proceder será responsável, depois da morte, pelas disposições que haja tomado? Resposta dos Espíritos. Toda ação produz seus frutos. Doces são os das boas ações, amargos sempre os das outras. Sempre entendei o bem. Comentários. Quando o homem reconhecer suas reais necessidades e procurar entender as leis naturais da vida, respeitando os seus semelhantes, estará entrando em um mundo melhor, aquele mundo que começa dentro de si mesmo. A porta para a glória de Deus se encontra dentro do coração de cada ser. Nós encarnamos e desencarnamos. Plantamos todos os dias as sementes e somos responsáveis pela colheita. Colhemos o que semeamos. Esta é a lei. Todas as nossas ações produzem seus devidos frutos, e para que se tenha frutos bons, necessário se faz que plantemos sementes boas. A fonte das sementes se encontra em nosso pensamento, porque tudo o que fazemos procede da mente em primeiro lugar. A criatura inteligente raciocina bem sobre o que vai fazer, antes de passar a ação. E por este motivo que o Evangelho, segundo o Espiritismo, nos revela essa máxima luminosa e eterna. Fora da caridade não há salvação. Pergunta 811 aos Espíritos. Será possível, já terá existido a igualdade absoluta das riquezas? Resposta dos Espíritos. Não, nem é possível. A isso se opõe a diversidade das faculdades e dos caracteres. Pergunta. Há, no entanto, homens que julgam ser esse o remédio aos males da sociedade? Que pensais a respeito? Resposta dos Espíritos. São sistemáticos, esses tais, ou ambiciosos, cheios de inveja. Não compreendem que a igualdade com que sonha seria a curto prazo desfeita pela força das coisas. Combatei o egoísmo, que é a vossa chaga social, e não corrais atrás de quimeras. Comentários. A igualdade de muitos entende ser pregada pelo cristianismo não deve ser entendida como a distribuição em partes iguais das riquezas entre todas as almas que habitam esse planeta. O socialismo visto no Evangelho é aquele que distribui com justiça a todas as pessoas, que mostra seus direitos e juntos delas fazem com que elas compreendam com respeito os seus deveres ante a sociedade. A igualdade absoluta só é possível no raciocínio dos que não têm olhos para ver e sentir as leis criadas por Deus.
A igualdade, que mais tarde irá reinar no mundo e fazer os homens felizes, não será a igualdade absoluta, mas a justiça em todos os departamentos da vida humana. É o que se vive nas colônias espirituais. É o que muito nos alegra e nos faz felizes em todas as instâncias abençoadas por Deus. Estudemos as leis do Criador para sairmos da escravidão e nos tornarmos almas livres da liberdade de Deus. Pergunta 812 aos Espíritos. Por não ser possível a igualdade das riquezas, o mesmo se dará com o bem-estar? Resposta dos Espíritos. Não, mas o bem-estar é relativo e todos poderiam dele gozar, se entendessem convenientemente, porque o verdadeiro bem-estar consiste em cada um empregar seu tempo como lhe apraza e não na execução de trabalhos pelos quais nenhum gosto sente. Como cada um tem aptidões diferentes, nenhum trabalho útil ficaria por fazer. Em tudo existe equilíbrio. O homem é quem o perturba. Pergunta. Será possível que todos se entendam? Resposta dos Espíritos. Os homens se entenderão quando praticarem a lei de justiça. Comentários. O bem-estar é relativo entre os homens e mesmo entre os espíritos encarnados. Acontece conforme a evolução de cada um. Os espíritos, tanto os encarnados quanto os desencarnados, apresentam aptidões diferentes de uns para com os outros. Cada criatura tem uma habilidade sideral e já tem dons despertados de outros não têm. O bem-estar está sendo dirigido pelas mesmas leis que regem a igualdade. Cada criatura sente esse bem-estar de acordo com a escala a que pertence no progresso espiritual. O entendimento dos homens, que uns para com os outros, depende do progresso das criaturas. Sem maturidade espiritual, não pode existir união, que somente o amor pode fazer. Todos queremos o bem-estar, mas ele custa o preço dos esforços próprios. Deus tudo fez e colocou à disposição de quem ama mais. Trabalhemos buscando o bem-estar de todos, que todo trabalhador é digno de seu salário. E o salário da alma que entendeu é prática a caridade e o bem-estar espiritual permanente no coração, que verte da consciência. Pergunta 813 aos Espíritos. Há pessoas que, por culpa sua, caem na miséria. Nenhuma responsabilidade caberá disso à sociedade? Resposta dos Espíritos. Mas, certamente. Já dissemos que a sociedade é muitas vezes a principal culpada de semelhante coisa. Demais, não tem ela que velar pela educação moral dos seus membros? Quase sempre é a má educação que lhes falseia o critério, ao invés de sufocar-lhes a tendência perniciosa. Comentários. A sociedade, em muitos casos, é culpada pela decadência moral e mesmo física dos seus membros. Essa parcela de culpa é que gera o karma coletivo, que vai se avolumando e em determinada época transborda em tormentos sobre a coletividade. Devemos empregar o nosso tempo na própria elevação espiritual, não esquecendo do nosso próximo, daquilo que possa ajudá-lo, pois essa semente do bem-estar que semeamos virá garantir em nossas mãos o fruto de luz que tem o poder de saciar a vossa consciência. É possível que todos entendam a verdade, mas para isso é preciso tempo, porque somente pela maturidade espiritual pode-se chegar a esse estado de graça. Além disso, deveremos passar por caminhos dolorosos, colhendo o que plantamos e morando na casa moral que nos mesmos edificamos para o coração. A vida é um processo de dar e receber, selecionando essas dádivas pela lei da justiça. As provas de riqueza e de miséria. Pergunta 814 aos Espíritos.
Porque Deus a uns concedeu as riquezas e o poder e a outros a miséria? Resposta dos Espíritos: para experimentá-los de modos diferentes. Além disso, como sabeis, essas provas foram escolhidas pelo próprio Espírito, que nelas, entretanto, sucumbem com frequência. Comentários. Deus testa seus filhos de várias maneiras. A uns dá riqueza e, consequentemente, poderes. A outros, miséria, e junto a ela a escravidão de todas as ordens. Quem não compreende as leis, como a da reencarnação, acha que Deus é injusto, ou então, para não ofendê-lo, fala sem conhecimento de causa que o Senhor sabe o que faz. Todas as duas versões de fatos são incorretas e sem sabedoria. Estudando a reencarnação e o progresso dos espíritos, nota-se-á que o rico de hoje pode ser o pobre de amanhã e vice-versa. Riqueza e miséria são extremos da vida, extremos esses mutáveis. Um pode ocupar o lugar do outro, em se buscando experiências, enriquecendo os celeiros do conhecimento para a futura paz da consciência. Em muitos casos, essas provas de riqueza e miséria foram escolhidas pelos próprios espíritos, por sentirem necessidade do aprendizado. Pergunta 815 aos espíritos: qual das duas provas é mais terrível para o homem, o da desgraça ou o da riqueza? Resposta dos espíritos: são-no tanto uma quanto outra. A miséria provoca as queixas contra a providência. A riqueza incita a todos os excessos. Comentário. Não existem provas piores nem melhores. Elas são paralelas às necessidades do aprendiz. Deus não põe fardo pesado em ombros frágeis. Isso nos diz o Evangelho do nosso Senhor. A cruz que se carrega na vida foi estruturada, medida e pesada, para que se possa encaminhar com coragem. As reclamações são mostras de espírito fraco, que ainda não recolheu a experiência necessária nas lutas terrenas. Pergunta 816 aos espíritos: estando o rico sujeito a maiores tentações, também não dispõe, por outro lado, de mais menos de fazer o bem? Resposta dos espíritos: mas é justamente o que vem sempre faz. Torna-se egoísta, orgulhoso e insensível. Com a riqueza, suas necessidades aumentam e ele nunca julga possuir o bastante para si unicamente. Comentários. A alta posição do homem nesse mundo é o ter autoridade sobre o seu semelhante. São provas tão grandes e tão escorregadias como a desgraça, porque quanto mais rico e poderoso é ele, tanto mais obrigações tem que cumprir e tanto mais abundante são os meios de que dispõe para fazer o bem e o mal. Deus experimenta o pobre pela resignação e o rico pelo emprego que dá aos seus bens e ao seu poder. A riqueza e o poder fazem nascer todas as paixões que nos prendem à matéria e nos afastam da perfeição espiritual. Por isso foi que Jesus disse: em verdade vos digo que mais fácil é passar um camelo por um fundo da agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Igualdade dos direitos do homem e da mulher. Pergunta 817 aos espíritos: são iguais perante Deus o homem e a mulher e têm os mesmos direitos? Resposta dos espíritos: não outorgou Deus a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Comentários. São duas formas diferentes, mas com o mesmo objetivo de vida, exercitando-se ambos na busca da libertação espiritual. Ninguém foi criado para ser preso, mas subordinado à lei que dirige a todos, em sequência variada do departamento de suas faculdades espirituais.
e somente juntos em forma de família. Os espíritos têm mais possibilidades, acionando mais depressa o acordar dos seus talentos. O homem se expressa no corpo físico com características diferentes da mulher. Ele busca mais as coisas da terra e sabe responder às exigências do mundo na falta dos seus valores. E neste trabalho, recolhe experiências valiosas, porque no futuro, em todas elas vibra a lei divina do amor, que veste muitas roupagens, mas existirem diversas modalidades de se educar. Pergunta 818 aos Espíritos. De onde provém a inferioridade moral da mulher em certos países? Resposta dos Espíritos. Do predomínio injusto e cruel que sobre ela assumiu o homem. É resultado das instituições sociais e do abuso da força sobre a fraqueza. Entre homens moralmente pouco adiantados, força faz o direito. Comentário. A suposta inferioridade moral da mulher em certos países é produto da ignorância dos homens e do predomínio da força bruta, que supõe todo resolver pela violência. Esse massacre dos valores da mulher é que causa o distúrbio da sensibilidade nos desvios dos seus valores mortais. Nessa violência contra a fragilidade dos corpos femininos, sofre, outro sim, a alma, com a interpretação satânica de certos teólogos, de que a mulher não tinha espírito, por ter sido feita da costela de Adão. Essa ilusão de que a humanidade nasceu de Adão e Eva criou muitos erros e deu nascimento a muitos distúrbios, que fizeram paralisar ou retardar as manifestações do amor de Deus para com a humanidade. Até mesmo alma eminente sofreram a influência dessa teologia das trevas. Eis porque falamos sempre do condicionamento de certas ideias sem fundamento da verdade. Pergunta 819 aos Espíritos. Com que fim, mais fraca fisicamente do que o homem é a mulher? Resposta dos Espíritos. Para lhe determinar funções especiais. Ao homem, por ser o mais forte, os trabalhos rudes, à mulher, os trabalhos leves. A ambos o dever de se ajudarem mutuamente a suportar as provas de uma vida cheia de amargor. Comentários. Homem e mulher certamente que não poderiam ser iguais nas suas estruturas físicas. Não haveria razão de ser, porque cada um tem funções diferentes, que se completam na união entre os dois. Enquanto a alma não despertar todas as suas qualidades espirituais, um precisa do outro, e os dois necessitam de todos os amigos na troca de valores indispensáveis à vida, e ao mesmo tempo de olvidar o egoísmo. Quanto a criatura dominar todas as suas paixões, sentir o amor puro no coração e amar verdadeiramente a sua dependência será somente em relação a Deus, com os outros companheiros do seu nível tornar-se-ão um todo, sem, contudo, dar lugar aos sentimentos, ao egoísmo e ao orgulho. Será aquele espírito que já se unificou com Jesus, sentindo-se permanentemente filho de Deus. Pergunta 820 aos Espíritos. A fraqueza física da mulher não a coloca naturalmente sob a dependência do homem? Resposta dos Espíritos. Deus a uns deu a força, para protegerem o fraco e não para o escravizarem. Comentários. Deus apropriou a organização de cada ser as funções que lhe cumpre desempenhar. Tendo dado à mulher menor força física, deu-lhe ao mesmo tempo maior sensibilidade, em relações com a delicadeza das funções materiais e com a franqueza dos seres confiados aos seus cuidados. Deus deu a força a uns para defender os fracos, e não para maltratá-los, nem explorá-los. Quem assim o faz, responderá pelas consequências.
Já dissemos que homem e mulher se completam para a felicidade dos dois, que, unidos, percebem com mais profundidade a beleza da vida. Pergunta 821 aos Espíritos. As funções a que a mulher é destinada pela natureza terão importância tão grande quanto as deferidas ao homem? Resposta dos Espíritos. Sim, maior até. E ela quem lhe dá as primeiras noções de vida. Comentário. As funções da mulher são grandiosas, por vezes até maiores que as do homem, pois é ela que gera os filhos na sua intimidade, alimentando-o com o seu amor. A geração de um filho pode-se dizer que é a maravilha das maravilhas. Quem não vê Deus neste fenômeno é cego, por não querer examinar os processos da vida. Isso é a manifestação da própria divindade dentre os seres encarnados, que opera nos animais, nas aves e mesmo no reino vegetal, em se observando os frutos e as flores. Pergunta 822. Sendo iguais perante a lei de Deus, devem os homens ser iguais também perante as leis humanas? Resposta dos Espíritos. O primeiro princípio da justiça é esse: não façais aos outros o que não quereis que vos fizessem. Pergunta. Assim sendo, uma legislação, para ser perfeitamente justa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher? Resposta dos Espíritos. Dos direitos, sim. Das funções, não. Preciso é que cada um esteja no lugar que lhe compete. Ocupe-se do exterior o homem e do interior a mulher, cada um de acordo com a sua aptidão. A lei humana, para ser equitativa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher. Todo privilégio é um ao outro concedido, é contrário à justiça. A emancipação da mulher acompanha o progresso da civilização. Sua escravização marcha de par para a barbárie. O sexo, além disso, só existe nas organizações físicas, visto que os espíritos podem encarnar num e no outro. Sobre esses aspectos, nenhuma diferença há entre eles. Devem, por conseguinte, gozar dos mesmos direitos. Comentários. Consagram as leis de Deus direitos iguais ao homem e à mulher. A igualdade de direito é a expressão da justiça de Deus. Se os espíritos são iguais nas suas genes, por que privilégios para um e a negação para outros? Tanto a lei divina nos mostra a justiça neste caso, quando as leis humanas devem ser o mesmo. O Espiritismo, com Jesus, nos distribuiu o pão do céu, para nos revelar os preceitos de luz do Evangelho, e nos mostra o quanto vale viver. Somos todos iguais e recebemos de igual modo pela força da justiça. Deus nos dá tudo com igualdade, mas fez a lei que regula essa dádiva, que é acordo com seus esforços pela maturidade da alma. Todo trabalhador é digno do seu salário. Igualdade perante o túmulo. Pergunta 823 aos Espíritos. De onde nasce o desejo que o homem sente de perpetuar sua memória por meio dos monumentos fúnebres? Resposta dos Espíritos. Último ato de orgulho. Pergunta. Mas a suntuosidade dos monumentos fúnebres não é antes devida, as mais das vezes, aos parentes do defunto, que lhe querem honrar a memória, do que ao próprio defunto? Resposta dos Espíritos. Orgulho dos parentes, desejosos de que se glorificarem a si mesmos. Oh, sim, nem sempre é pelo morto que se faz toda essa demonstração. Elas são feitas por amor próprio e para o mundo, bem como por ostentação de riqueza. Supõe-se
porventura, que a lembrança de um ser querido dure menos no coração do pobre, que não lhe pode colocar sobre o túmulo senão uma singela flor? Supõe-se que o mármore salva do esquecimento aquele que na terra foi inútil? Comentários. Os monumentos erigidos nas sepulturas dos seus poderosos da terra são impulsionados pelo orgulho e pela vaidade, para mostrar à sociedade que a família do morto é poderosa no domínio do outro. O homem, muitas vezes, ainda a caminho da morte, já sente a desilusão dos bens materiais, não se interessando por essa ostentação. Os tempos estão chegando para o bem da humanidade. Que seja por meios violentos, porém a natureza fará a criatura despertarem para os valores da alma, tendo o Evangelho de Jesus como fonte da vida, por ordem de Deus. Pergunta 824 aos Espíritos. Reprovais, então, de modo absoluto, a pompa dos funerais? Resposta dos Espíritos. Não, quando se tem em vista honrar a memória de um homem de bem. É justo e de bom exemplo. Comentários. O túmulo é um ponto de reunião de todos os homens. Aí terminam elutavelmente todas as distinções humanas. Em vão tenta o rico perpetuar a sua memória, mandando erigir fastuosos monumentos. O tempo o destruirá, como lhe consumirá o corpo. Assim o quer a natureza. Menos perecível do que o seu túmulo será a lembrança de suas ações boas e más. A pompa dos funerais não o limpará das suas torpezas, nem o fará subir um degrau que seja na hierarquia espiritual. Bem, chegamos ao fim do nosso estudo. Espero que eu tenha ajudado a todos a esclarecer esse item. E gostaria de agradecer a oportunidade a toda a equipe do Básico do SEAC. Em especial ao Leonardo e ao Cesário, que me orientou para fazer esse trabalho. Obrigado e um abraço a todos e que Deus esteja com todos. Olá, que bom você estar aqui conosco. Vamos conduzir nossa reflexão sobre a lei de liberdade, que está no capítulo 10, da terceira parte do Livro dos Espíritos, que trata das leis morais. O primeiro ícone é liberdade natural. Começamos aqui a partir deste subtítulo. Ora, se é natural, é inato a todos nós, desde nossa criação, como seres simples e ignorantes, como fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e Deus é livre, assim também cada um de nós. Agora, nos cabe então nos debruçarmos sobre este tema para compreendermos qual o significado disso em nossa vida e o que ou quais pontos merecem ser ressignificados a partir desta compreensão. A questão 825, Kardec pergunta: há posições no mundo em que o homem possa gabar-se de gozar de uma liberdade absoluta? A resposta dos espíritos é direta, sem margens para dúvidas. Não, porque vós todos necessitais uns dos outros, os pequenos como os grandes. Vamos ver a natureza da pergunta. Kardec enfatiza posições no mundo. Não se trata aqui do espírito, e sim do homem encarnado e neste planeta. Ou seja, nascemos para conviver uns com os outros e assim aprender a nos respeitar perante o outro e respeitar o outro, mesmo que eu não concordemos com ele. Somente vivendo como um eremita no deserto, o homem poderia ter liberdade absoluta. A exemplo disso, temos o filme protagonizado por Tom Hanks, O Náufrago, quando ele exerceu toda a sua liberdade. Caligares, no livro As Leis Morais, resume da seguinte forma: o homem é, por natureza, dono de si mesmo. Isso é, tem o direito de fazer tudo quanto achar conveniente ou necessário à conservação e ao desenvolvimento de sua vida. Assim,
o homem possui liberdade natural e tem também, por natureza, ser dono de si mesmo. Ou seja, torna-se responsável por seus atos e mais na frente vamos perceber que é também responsável por seus pensamentos. Esta liberdade natural, enquanto ser encarnado, é bem relativa, considerando o nosso estágio de evolução. Ser dono de si significa que o outro também é. Próximo, o outro, aquele, este. Em nenhum momento as doutrinas cristãs especificam este próximo em alguma raça ou de alguma crença. Isso leva Kardec a questionar quanto ao que ocorria na época de 1800, que era a escravidão dos negros pelos brancos. A resposta foi clara, cabendo ser contextualizada para o momento presente. Questão 829. Há homens naturalmente destinados a ser propriedade de outros homens? Toda sujeição absoluta de um homem a outro é contrária à lei de Deus. A escravidão é um abuso da força e desaparecerá com o progresso. Como pouco a pouco desaparecerão todos os abusos. Veja na linha de raciocínio que estamos seguindo, de que cada um é responsável por seus atos. Assim também por suas posições na sociedade perante Deus. Mesmo a escravidão como um costume social da época, cada um irá responder pelo que fez. Quantos há ainda hoje que tratam seus amados como propriedades que devem a estes prestar contas de tudo? E quantos há também que subjugam irmãos menos afortunados em raciocínio ou economicamente para que se sujeitem às suas vontades doentias? Cabe aqui uma reflexão sobre como estamos vivenciando nossa liberdade em se tratando dos que vivem conosco e mesmo os que ficam à margem de nossa vida, e que muitas vezes podemos oferecer um pouco de dignidade e respeito. E observe que Kardec coloca, aliás, os espíritos colocam na resposta, como pouco a pouco desaparecerão todos os abusos. Então, quantos abusos hoje nós temos? A escravidão foi abolida, mas continuam muitos abusos. E até que ponto nós contribuímos para que ele continue existindo? É uma reflexão. Como eu mencionei anteriormente, os espíritos nos trazem que apenas pelo pensamento exerce o homem sua liberdade absoluta. Veja só a pergunta de Kardec. Há no homem qualquer coisa que escape a todo constrangimento e pela qual ele goza de uma liberdade absoluta? Os espíritos confirmam, é pelo pensamento. Porque o pensamento não conhece entraves. Pode-se impedir a sua manifestação, mas não aniquilá-lo. E na sequência, Kardec instiga os espíritos. O homem é responsável pelo seu pensamento? É responsável perante Deus. Então, observe que nós temos total liberdade no nosso pensamento. Entretanto, somos responsáveis pelo que pensamos. E pensamento é vida. Então, tudo que nós pensamos se junta numa egrégora e se torna, vida. Por isso, precisamos ser bem responsáveis pelos nossos pensamentos. E aí, tem uma frase de Paulo muito pertinente sobre esse tema. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Está lá em 1 Coríntios 6,12. E isso é de uma clareza incrível. Pois se eu sou responsável perante Deus, e se nos consideramos cristãos, determinados pensamentos irão nos constranger perante o que já sabemos, que nada mais é do que a nossa consciência. Com é junto, e ciência é saber. Então, saber junto. Essa consciência, essa condição de conhecer, ou melhor, compreender o mundo, a consciência vai sendo ao longo do tempo. Vejam que no início desta fala, eu era uma consciência. E agora já sou outra, conforme as reflexões que estou fazendo aqui com vocês. E as novas percepções
que vivencio a partir do que eu vou refletindo sobre esse diálogo, sobre essa conversa que nós estamos tendo aqui, esse tema, não é? A lei de Deus, segundo os Espíritos, está escrita em nossa consciência. Aqui já temos nesta resposta uma metáfora, pois a palavra escrita nos remete a algo grafado na consciência. Então, nos compreendemos como parte de Deus e centelha divina que habita em cada uma de suas criaturas e tem em si mesmo as suas leis. Então, se somos uma centelha divina, temos Deus em nós. Então, esta lei está em nós. Façamos uma analogia relacionando nossa evolução e ao nível de consciência. Se no início essa consciência era do tamanho da luz de uma vela, à medida que se torna ciência no mundo, do mundo que a envolve, fazendo suas aprendizagens e ressignificações, vai se tornando cada vez maior essa luminosidade, essa luz, até que seja como o sol. Ter consciência do mundo que nos envolve é também ter empatia e se sentir responsável, não buscando mudar o mundo, mas mudar a si mesmo, pois só assim nos tornaremos mais aptos para exercer nossa liberdade inata. Não é dado ao homem o direito de cercear consciência alguma ou crença, mesmo porque, por muitos exemplos que já temos, mata-se o homem, mas suas ideias permanecem vivas e motivando grupos e mais grupos, sejam para o bem ou para a negatividade. Cabe aqui a passagem do Evangelho, a cada um segundo suas obras. Herculano Pires, no livro O Espírito e o Tempo, nos diz assim: o homem é livre de pensar, querer e agir, mas sua liberdade é limitada pelas suas próprias condições de ser. Ou seja, somos responsáveis pelo que somos, pelo que construímos de nós mesmos. O Livro dos Espíritos, na questão 780A, nos traz a seguinte frase: o desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Então, à medida que nós vamos evoluindo, nós temos mais livre-arbítrio, mais inteligência, mais responsabilidade. O que difere o ser humano das outras criaturas é justamente a qualidade de raciocinar, de discernir entre isso ou aquilo. A faculdade de avaliar, de escolher, é o exercício do livre-arbítrio. Ainda temos muito de instinto, que vai se transformando em bom senso à medida em que nossas meditações avancem para conhecer mais e mais sobre nós mesmos. O caminho é sempre para dentro. As questões abordadas por Kardec sobre o livre-arbítrio são bem esclarecedoras, mas, em síntese, nos coloca lado a lado com a responsabilidade, levando em consideração o estágio evolutivo que nos encontramos e as condições de amadurecimento e crescimento do nosso corpo físico. Os entraves que poderíamos considerar como cerceadores do livre-arbítrio no homem, como, por exemplo, enquanto criança, quando se vê totalmente dependente, ou mesmo em casos de doenças congênitas, ou mesmo a embriaguez, podemos dizer que antes de encarnarmos, muitos de nós usou o livre-arbítrio para a escolha das provas a serem vivenciadas. E foi ali, naquele momento, que houve o uso das escolhas e programações que agora, em estando encarnado, podemos recordar de pronto ou em sua totalidade. Mas em refletindo sobre, ficamos com a sensação de que está tudo certo. Essa é uma grande possibilidade. Gosto particularmente dessa passagem de Paulo, em Coríntios 3:11. Quando eu era menino, falava como menino, julgava como menino, discorria como menino. Mas quando me fiz homem, deixei o que era de menino. Tudo são processos de amadurecimento por meio das experiências que vivenciamos. E isso nos leva ao próximo item, que trata da fatalidade, ao que os espíritos respondem, que a fatalidade só existe no tocante à escolha feita pelo espírito ao se encarnar.
de sofrer esta ou aquela prova, ou escolhê-la. Ele traça para si mesmo uma espécie de destino, que é a própria consequência da posição em que se encontra. Então, isso é o que falávamos anteriormente, que ao escolher uma prova, aí sim, ele já exerceu o seu livre-arbítrio. Agora, resta a ele viver esta experiência para aprendizado e evolução do seu espírito. Nos fala ainda a doutrina espírita que a única fatalidade a que o espírito é submisso é a de evolução. Na questão 132, desculpem, o Consolador, Emmanuel nos traz, por intermédio de Chico Xavier, o seguinte texto: estabelecida a verdade de que o homem é livre na pauta de sua educação e de seus méritos, na lei das provas, cumpre-nos reconhecer que o próprio homem, à medida que se torna responsável, organiza o determinismo da sua existência, agravando-o ou amenizando-lhe os rigores, até poder elevar-se definitivamente aos planos superiores do universo. E aí fica bastante claro, né, essa ideia do uso do nosso livre-arbítrio, esse casamento entre livre-arbítrio e responsabilidade por nossos atos, por nossos pensamentos. E tem um outro item bastante interessante e que muitos de nós busca de diversas maneiras saber, que é conhecer o que vai acontecer. E o futuro, como será? Kardec perguntou sobre isso na questão 868. Futuro pode ser revelado ao homem? E os espíritos responderam: em princípio, o futuro lhe é oculto, e só em casos raros e excepcionais Deus lhe permite a sua revelação. E por que é oculto? Replicou Kardec. Se o homem conhecesse o futuro, negligenciaria o presente e não agiria com a mesma liberdade de agora, pois seria dominado pelo pensamento de que, se alguma coisa deve acontecer, não adianta ocupar-se dela, ou então procuraria impedi-la. E não é muito disso que vivemos hoje? Temos várias técnicas de meditação, de terapias alternativas para que o homem se fixe no presente. Se conecte com a sua vida no agora. Isso se deve ao motivo de que tanto profissionalmente como emocionalmente, e talvez até espiritualmente, nós estamos nos conectando sempre com o futuro. E isso nos é trazido pelas condições de vida no mundo atual, pelas tecnologias e pela forma que elas interagem em nossas vidas. A grande maioria das pessoas vivem planejando o futuro, que por vezes não é viável, e deixam de viver o presente. Pensemos então se o futuro já lhe fosse confiado. Então, corretos estão os espíritos e esta, mais uma vez, perfeita as leis de Deus. E o futuro fazemos a partir do presente. Tomar posse da minha liberdade é não me deixar escravizar pelo modismo atual, pelas intemperanças nos relacionamentos, é adotar o caminho de fora para dentro, conhecendo minhas emoções, minhas virtudes, minhas fraquezas e, acima de tudo, reconhecimento de mim como um ser em evolução, que ainda manejam com orgulho, com egoísmo, com vaidade. Esse processo é passo a passo. Não há como ter saltos quânticos, porque cada reflexão deve trazer junto de si novos significados para velhos conceitos. O homem está em constante evolução. E eu vou ficando por aqui com a esperança de que você também não seja mais o mesmo. E vou encerrar trazendo uma fala de Paulo, de Efésios, capítulo 4, versículos de 22 a 24. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do homem velho, e se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar,
e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Então, eu acredito que se após refletirmos sobre um assunto, se aprendermos sobre ele, se meditarmos sobre ele, e se ele não traz mudança alguma para o meu viver, então esse tempo foi perdido, esse conhecimento foi perdido. Preciso que nos debrucemos e então trazer estas reflexões para a nossa vida. E no que isso me auxilia a ser uma pessoa melhor? Em que isso me traz novos significados para velhos problemas? E a partir daí, traçarmos uma conduta de mudança interna, na maneira com que nós enxergamos os nossos problemas, as nossas alegrias, a maneira com que nós enxergamos o outro, para que assim possamos ser pessoas mais livres de todo preconceito, livres de velhos conceitos, de errôneos conceitos. E assim, cada dia, nós tomaremos posse dessa liberdade que já é. Nós somos liberdade. Que estas palavras nos sirvam de reflexão. Fiquem com Deus. Paz e bem a todos. As leis morais, justiça e o direito natural. Pergunta 873 do Livro dos Espíritos. O sentimento da justiça está na natureza ou é resultado de ideias adquiridas? Esse é um sentimento tão natural que qualquer ser se revolta com a mais simples ideia de uma injustiça ocorrida. É claro que o estudo, que o progresso moral desenvolve esse sentimento também, mas não dá origem a ele. Simplesmente porque ele já existe na nossa natureza. Deus, em sua infinita sabedoria, colocou no coração do homem. E é por isso que encontramos em pessoas simples e sem estudo formal verdadeiras lições de justiça, que eles já trazem ali gravados no espírito. São espíritos vestidos de corpos humildes, mas são espíritos velhos e muito puros de amor sincero. Em resumo, todos nós, na nossa essência, temos o sentimento de justiça. 874. Se a justiça é uma lei natural, como se explica que os homens a entendam de maneira tão diferentes, que um considere justo o que a outro parece injusto? Na verdade, podemos entender isso usando uma analogia. Quando somos levados, ainda crianças, para uma escola pelos nossos pais, somos colocados numa turma, numa sala de aula, juntamente com várias outras crianças. Cada uma traz consigo uma história, valores, uma criação, manias, manhas. Não é desse jeito? A professora dá a lição, que é uma só para todos os alunos, e para saber se todos eles aprenderam aquela lição aplicada, é feita uma avaliação, uma prova. E nem sempre todos tiram a nota máxima, porque todos aqueles fatores, história, valores, uma criação, as manias, as manhas, a dedicação e o comprometimento, todos esses fatores juntos, eles vão interferir no resultado da prova. E o que somos nós, senão crianças aprendendo nesta e em várias outras encarnações? Algumas vezes somos reprovados e temos que repetir de série. Todo esse movimento irá interferir no íntimo de cada um no que se refere à justiça. E assim podemos entender as diferentes formas de como o homem
se consideram se é justo para um e o que pode parecer injusto para outro. 876. Fora do direito consagrado pela lei humana, qual é a base da justiça fundada sobre a lei natural? Jesus responde essa pergunta de forma tão simples e direta, tão amorosa. Ele fala o seguinte: queira para os outros o que quereria para si mesmo. E respeitando esse ensinamento, o homem fará a verdadeira justiça, fazendo que cada um deseje ver respeitados seus direitos. Tem uma frase que é atribuída a Chico Xavier. Não sei se é dele mesmo, mas resume bem isso. Quando estiver com dúvidas, faça o que Jesus faria. Faça desta forma e você não cometerá nenhuma injustiça. E com uma frase de uma pessoa tão simples, mas uma pessoa tão iluminada, né? Fica mais transparente a explicação dessa pergunta. 877. A necessidade para o homem de viver em sociedade ocasiona-lhe obrigações particulares? Sim, e a primeira de todas é respeitar o seu semelhante. Respeitando esse princípio, você será justo. O correto é pautar a sua conduta pelos princípios naturais de amor, de respeito ao próximo. Hoje, no mundo onde a maioria dos homens não pratica a lei de justiça, cada um usa de represárias, busca vingança, o que causa desequilíbrio e perturbação e gera as confusões em que as sociedades humanas vivem hoje. A sociedade lhe garante direitos e lhe impõe deveres. Mas lembre-se, não basta só não fazer o mal. Essa é a regra. É preciso fazer mais. É necessário fazer o bem. 878. Podendo o homem se iludir sobre a extensão de seus direitos, o que lhe pode fazer conhecer o limite? O limite do meu direito é o limite do seu. O seu termina onde começa o meu e vice-versa. É simples assim. Mas se cada um atribuir a si mesmo direitos iguais ao seu semelhante, o que virá a ser da subordinação aos superiores? Não será isso uma anarquia de todos os poderes? Os homens são todos iguais perante Deus, da mesma forma seus direitos, que também são eternos. Todos são iguais, desde o mais humilde até os de posição mais elevada. Cada um conhece bem a sua força e a sua fraqueza, e sabe também quando ter consideração e respeito para aqueles que merecem essa distinção em função de suas virtudes e sabedorias. Quem, diante de um Chico ou de um Divaldo, não tem a noção dessa diferença hierárquica, e ela se dá absolutamente pela sabedoria do espírito deles, é claro, pois nós ainda estamos engatinhando nessa jornada. 879. Qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? Aí sim, teríamos um homem justo, seguindo o exemplo de Jesus. E um espírito desse também praticaria o amor ao próximo e a caridade, porque sem trabalho e amor não há verdadeira justiça. Quando falamos de justiça e direitos naturais, nós podemos resumir em algumas atitudes, né? Ser bom sempre, buscar ser equilibrado, e dá para resumir tudo isso nos dias atuais, e nós temos que ficar muito atentos a um detalhe. Não podemos aceitar violarem o nosso direito e nos ferirem, pois assim estaríamos sendo injustos conosco. Também não podemos nos omitir. Não é justo com o outro. Temos que aprender a ser mais assertivos e afetivos e buscar o caminho do meio quanto a acontecer algum litígio, alguma desavença. Trilhar um caminho de amor entre a ofensa e a agressividade. Aprender a falar a coisa certa, na hora certa, para a pessoa certa e sempre
com muito amor e sem agressividade. Assim buscaremos a justiça, respeitando os direitos naturais dos homens e tudo baseado no amor e na caridade. 2. Direito de propriedade, roubo. Pergunta 880. Qual é o primeiro de todos os direitos naturais do homem? O primeiro de todos os direitos é o de viver. É o meu direito e é o direito do outro. Ou seja, é por isso que ninguém tem o direito de atentar contra a vida do semelhante, nem fazer nada que possa comprometer a própria existência. Nesse ponto, vale ressaltar que estamos falando de ações diretas, atentar diretamente contra a própria vida, exemplo do suicídio, e nas ações indiretas, de não cuidar bem desse corpo, na verdade, descuidar a ponto de que isso atente contra a própria vida. Quer um exemplo? Descuidar da saúde, agredir o corpo físico a ponto de que ele fique deteriorado. Precisamos refletir muito sobre isso, não é mesmo? 881. O direito de viver dá ao homem o de acumular bens que lhe permitam repousar quando não mais possa trabalhar? Sim, mas deve ser consequência de um trabalho honesto e para ser construído e partilhado com a família, e não acumular por acumular, apenas para satisfazer um capricho egoísta. Ser previdente é ser sábio, afinal, com o passar do tempo envelhecemos e não temos a mesma força e energia da juventude para o trabalho. Espera-se que juntamente com a idade chegue a sabedoria, que nada mais é que o acúmulo de experiência e conhecimento. E você pode perguntar, qual é esse limite? Busque o equilíbrio e durante essa jornada não sacrifique os seus entes para conseguir acumular somente o material. Acumule também o amor, o respeito e a compreensão. 882. Tem o homem o direito de defender os bens que haja conseguido juntar pelo seu trabalho? Deus disse, não roubarás. E Jesus, dai a César o que é de César. Comentário de Kardec. Aquilo que o homem ajunta por um trabalho honesto é uma propriedade legítima, que ele tem o direito de defender, porque a propriedade é fruto do trabalho e constitui um direito natural, tão sagrado quanto o de trabalhar e viver. Neste comentário, Kardec já respondeu, sim, e esta é uma consequência do direito à vida. Deve-se honrar primeiro o direito à vida. Depois, é necessário trabalhar e viver do suor do seu trabalho, e é permitido que acumule, sem egoísmo, para a velhice. Então, o homem tem o direito de defender as suas conquistas, desde que essas conquistas tenham nelas a chancela, o carinho, a marca da honestidade, e quando exercer essa defesa, deve fazer não por egoísmo ou ganância, mas sim pelo direito. E lembre-se, não é possível reter para si o que não me pertence. Dai a César o que é de César. 883. É natural o desejo de possuir? Essa pergunta remete à pergunta 881, que fala do direito de ajuntar. Mas ajuntar é diferente de desejo. Mas para fazer algo eu tenho que querer, certo? Então a resposta para o desejo de possuir é sim. Só que você tem que tomar muito cuidado para não desejar só para si, só para sua satisfação pessoal, e a qualquer preço e a qualquer custo, porque aí nós teremos o egoísmo ou a ganância. E isso não é nem um pouco positivo. 883A. Não será, entretanto, legítimo o desejo de possuir, uma vez que aquele que tem que viver a ninguém é pesado? Primeiro precisamos entender a pergunta. Kardec está perguntando se é legítima a justificativa do trabalho e do acúmulo para na velhice não ser um fardo para ninguém. E os espíritos respondem: existem homens insaciáveis que acumulam apenas para satisfazer as suas paixões e sem o proveito para ninguém. E isso é um princípio cristão? Lógico que não. Somente aqueles que acumulam pelo seu trabalho honesto e com a real intenção de auxiliar o seu semelhante, praticam a lei do amor e da caridade, e dessa forma têm o seu trabalho abençoado por Deus.
É aquele que busca a felicidade e quer que todos que cruzem o seu caminho também encontrem a felicidade e partilhem da sua. 884. Qual o caráter da legítima propriedade? A resposta dessa pergunta é direta. Só há uma propriedade legítima, a que foi adquirida sem prejuízo para os outros. Não estamos falando aqui da lei dos homens, mas sim de leis divinas, porque nem tudo que é legal na lei dos homens é moral. Aqui a resposta aponta para o respeito ao próximo. Não faça ao outro o que não deseja que façam com você. 885. Será ilimitado o direito de propriedade? Só é ilimitado no que se refere à lei de Deus. No que se refere à lei dos homens, não. Como já foi dito, a legislação humana é imperfeita e propaga frequentemente direitos convencionais que a justiça natural reprova. A lei dos homens está em constante reforma, busca evoluir e corrigir aberrações que em tempos passados eram permitidos e pareciam perfeitos. Em tempos atuais se apresentam como bárbaros. Vou dar exemplos pontuais: a escravidão em qualquer tempo, a incapacidade das mulheres, a aceitação de crimes de honra. Percebam o quanto é distante a lei de Deus das leis dos homens. 3. Caridade e amor ao próximo. 886. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Benevolência para com os outros, ou seja, demonstra afeto, estima em relação a outra pessoa. Indulgência para as imperfeições alheias. E o que significa isso? Disposição para perdoar culpas ou erros, clemência, misericórdia, absolvição de pena, ofensa ou dívida, desculpa, perdão e o perdão das ofensas. Difícil, não é mesmo? Só que vamos além. Nos comentários de Kardec ele diz: o amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, porque amar ao próximo é fazer todo o bem possível que desejaríamos que nos fosse feito. Tal é o sentido das palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. E ele continua e diz ainda: caridade não é esmola. Caridade é muito mais que apenas auxiliar um irmão que necessita. Abrange todas as relações com os nossos semelhantes. E é ilícito humilhar o infortúnio daquele que está em uma condição mais desfavorável. O homem verdadeiramente bom procura elevar o inferior aos seus próprios olhos, diminuindo a distância entre ambos. 887. Jesus também disse: amai mesmo os vossos inimigos. Ora, o amor aos inimigos não será contrário às nossas tendências naturais, e a inimizade não provirá de uma falta de simpatia entre os espíritos? De fato, é muito difícil declarar amor a um desafeto, declarar afeição por alguém que nos fez mal. Quando Jesus fala em amor, ele quer que perdoemos nossos inimigos e retribuir o mal com o bem. Entenda que retribuir na mesma moeda é buscar a vingança, e nesse caso não há aprendizado, não há perdão. Sobra apenas sofrimento e a certeza que nos colocamos abaixo de quem nos feriu. 888. Que se deve pensar da esmola? Aquele que chegou a este ponto está totalmente degradado moral e fisicamente. Se embrutece, endurece e está numa condição de vulnerabilidade. A sociedade que se baseia na lei de Deus e na justiça deve prover a vida do vulnerável, sem humilhação para ele. Deve-se assegurar a existência dos que não podem trabalhar, sem deixá-los à mercê do acaso e da boa vontade. 888A. Então condenais a esmola? Não, não é a esmola que é censurável, mas sim a maneira que ela é dada. O homem de bem que entende a caridade segundo os princípios de Jesus
vai ao encontro do vulnerável sem esperar que ele lhe estenda a mão. E a frase que mais explica essa questão da esmola é: a verdadeira caridade é sempre boa e benevolente, tanto está no ato quanto na maneira de fazê-lo. Um serviço prestado com delicadeza tem duplo valor, e se o for com altivez, a necessidade pode fazê-lo aceito, mas o coração jamais será tocado. E lembre-se que a vossa mão esquerda ignore o que faz a direita. A ostentação, o orgulho e a vaidade apagam aos olhos de Deus todo o mérito do benefício, sem contar que estas atitudes humilham quem as recebe, e este, pela sua condição desfavorável, sofre sem se queixar. 889. Não há homens que se veem condenados a mendigar por culpa sua? Sim, isto é uma verdade, mas se ele tivesse uma boa educação moral onde pudesse construir um sólido alicerce baseado na lei de Deus, não teria caído nos excessos que o levaram à perda. E é disso, sobretudo, que depende a evolução dos que habitam na terra. 4. Amor fraternal e filial. 890. Será uma virtude o amor materno ou um sentimento instintivo comum aos homens e aos animais? São as duas coisas. Existe o instinto materno que é necessário para a conservação da prole, que persiste por um tempo e depois se tornam inúteis. Quando os filhos já são autossuficientes, os animais seguem sua vida. E existe a virtude que no homem persiste por toda a vida espiritual e comporta um devotamento e uma abnegação que constituem laços eternos. Esta faculdade vai além do instinto. Há nela alguma coisa a mais do que no animal. 891. Estando em a natureza o amor materno, como é que há mães que odeiam os filhos e, não raro, desde a infância destes? Somos famílias espirituais, com laços que vão além da nossa experiência na Terra, e por vezes optamos por provas para resgatarmos amores perdidos, perdões não concedidos, e enquanto espíritos, escolher ter ou ser filhos, ou pais numa escola chamada expiação. Ao aportarmos nesse mundo, apagamos nossa memória para começar um novo início, uma nova chance de aprender a amar e perdoar. Mas lembre-se, carregamos em nós sensações do que fomos, do que sentimos e do que não perdoamos, e por esse prisma podemos tentar compreender essas rejeições, esses distanciamentos, que em sua grande maioria são oportunidades perdidas de superar sofrimentos antigos. 892. Quando os filhos causam desgostos aos pais, não têm estes desculpas para o fato de lhes não dispensarem a ternura de que os fariam objeto, em caso contrário? Vamos entender primeiro o que estão perguntando. Teriam os pais justificativas para não amar da mesma forma os filhos que causam desgostos? E a resposta é não. Ser pai ou mãe é uma escolha incondicional, e o fato de os filhos não serem perfeitos moralmente não justifica a falta de amor e carinho. Os pais aceitaram a missão de conduzir aquele espírito ao caminho do bem, e isso é para a vida toda e deve ser moldada desde o berço, para que evite estes desgostos futuros. Em resumo, eles colhem, portanto, o que semearam. Muito obrigada. E assim nós vamos para o último tópico das leis morais, que é a perfeição moral. Com esse tema, com esse tópico, encerro o livro 3º das leis morais. E nesse tópico, fala exatamente dos caracteres do homem de bem, das nossas virtudes, vícios, paixões e o conhecimento de si mesmo. Quando falamos de caracteres, tem aí essa frase de Jesus: sede, pois, vós outros perfeitos, como é o vosso Pai Celestial.
O interessante é que quando Jesus falou, né, sobre essa frase, ele mostrou que é uma perfeição relativa, né, pois não pode ser levada ao pé da letra, pois nós não teríamos a possibilidade, né, de sermos iguais ao Criador. Isso é inadmissível. Então, essa perfeição que ele nos falou consiste, por exemplo, em amarmos nossos inimigos, em fazermos o bem aos que nos odeiam, né? E em orarmos pelos que nos perseguem. Estes são os caracteres dessa perfeição moral. Jesus nos mostra, né, desse modo, que a essência da perfeição é a caridade, na sua mais ampla acepção, porque implica, né, claro, a prática de todas as outras virtudes. Então, esses são os caracteres do homem de bem. Amar nossos inimigos, fazer o bem aos que nos odeiam e orarmos pelos que nos perseguem. No Livro dos Espíritos, na pergunta 893, Kardec pergunta aos espíritos, né, qual a mais meritória de todas as virtudes? E eles respondem que todas as virtudes, elas têm seu mérito, porque todas, né, são sinais de progresso no caminho do bem. A virtude, né, toda vez que há resistência voluntária ao arrastamento das más tendências. Mas o mais sublime na virtude, consiste no sacrifício do interesse pessoal para bem do próximo sem oculta intenção. A mais meritória é aquela que está fundada sobre a mais desinteressada caridade. Então, aqui na Terra, né, nós vemos que o homem pode possuir qualidades reais que levem o mundo, né, as pessoas, a considerá-lo um homem de bem. E essas qualidades assinalam, claro, um progresso. Mas muitas vezes nem sempre suportam assim certas provas. E às vezes basta que se fira a corda do interesse pessoal para que o fundo fique a descoberto. Então, assim, todos têm mérito? Tem. São sinais de progresso? Sim. E para isso precisa de uma resistência voluntária. Ou seja, todos nós temos más tendências, né? Mas nós conseguimos resistir. E essa resistência voluntária, principalmente quando é para o bem do próximo, sem oculta intenção. Muitas vezes nós fazemos a caridade pensando no status, pensando nas pessoas nos verem. Então, ela é meritória quando está fundada no desinteresse dessa caridade. Agora, a gente tem que pensar uma coisa. Quando falamos em más tendências, né, o apego às coisas materiais, ela, sim, constitui um sinal de inferioridade. Quanto mais se liga aos bens deste mundo, né, tanto menos o homem compreende o seu destino. Então, nós aqui somos passageiros. A nossa vida real é no mundo espiritual. Então, pelo desinteresse, ao contrário, né, demonstramos que encaramos de um ponto de vista mais elevado o nosso futuro, ou seja, pensamos no nosso além, pensamos na nossa vida espiritual, pensamos na nossa felicidade. Kardec vai um pouco mais além e pergunta, lá no Livro dos Espíritos, a questão 913, dentre os vícios, quais o que se pode considerar como radical? E os espíritos respondem que é o egoísmo, porque dele deriva todo o mal. Se nós formos estudar todos os vícios, né, nós vamos ver assim, que no fundo de todos há um egoísmo muito grande.
o interessante é que se formos fundamentar o egoísmo, né, nesse interesse pessoal, ele só poderá ser extirpado do nosso coração à medida em que nós nos instruímos a respeito das coisas espirituais e que valorizemos menos os bens materiais. Então, os espíritos superiores nos dizem que de todas as nossas imperfeições, o egoísmo é a mais difícil de enraizar-se. Por quê? Porque nós ainda estamos na influência da matéria, né? Muito próximo ainda da nossa origem. Então, é difícil nós nos libertarmos, né? E tudo isso, né, está à mercê da matéria, nossas leis, nossa organização social, nossa educação. Então fica difícil da gente desenraizar esse egoísmo, mas ele assim se enfraquecerá, né, à medida que a vida moral for predominando sobre a vida material e, sobretudo, com a compreensão que o Espiritismo, né, nos faculta sobre o nosso estado futuro real, a parte espiritual. Então, o egoísmo é o nosso alvo, né? Para todos nós que somos crentes, é para onde nós devemos apontar nossas armas, dirigir nossas forças com coragem. E quando falamos em coragem, é algo fundamental, porque o homem precisa dessa coragem para vencer a si mesmo, muito mais do que para vencer os outros. E ela vai sendo adquirida por nós à medida que despertamos para o sentimento do dever que está na nossa consciência. Nós trazemos na nossa consciência, gravados lá no nosso íntimo, os rudimentos da lei moral. Então, qualquer ato nosso voltado para o bem acarreta para nós uma satisfação íntima, uma ampliação da alma. E as más ações, ao contrário, né, trazem para nós muitas vezes desgostos, amarguras, né, na sua passagem. Vocês se lembram da primeira pergunta lá no primeiro módulo da Lei Divina sobre a questão da felicidade? Né? Que se nós seguirmos as leis morais, nós alcançamos a nossa felicidade. Quando negamos essas leis, nós somos infelizes. Então não é fácil, mas é possível nós buscarmos esse estado íntimo nosso, que é a felicidade. E aí pergunta também, né, do Livro dos Espíritos, qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal? Então, os Espíritos falam que um sábio disse que é conhecer-te a ti mesmo. Então, é o primeiro passo para que o espírito possa atingir a perfeição moral. Então, esse processo de renovação, ele é longo, pois depende de muito esforço, da vontade de cada um, né, no sentido da sua autoeducação. É o progresso a que nós estamos submetidos, mas isso depende de cada um. Eu não posso progredir pelo outro, por mais que eu o ame, eu não tenho como progredir por ele. Eu posso ajudá-lo com os meus exemplos, às vezes com uma conversa, né? Mas por ele tem o livre-arbítrio de querer andar ou não. Então, sendo o espírito, né, uma criação divina, as diversas reencarnações, ela tem por objetivo a manifestação, né, cada vez mais grandiosa do que nela há de divino. Ou seja, cada vez nós podemos até estacionar, mas não podemos regredir. É daqui para frente. Então, o aumento do domínio, né, que
está destinado a nós exercer dentro e fora de nós, né, pelos meios dos sentidos e energias latentes. Isso nos torna próximo do divino. Então, somos destinados à felicidade, e ela não está nas coisas externas, nem nos acasos do exterior, mas dentro de nós mesmos. A vida interna que soubermos criar. E aí vai uma série de situações dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, que nós já estudamos lá quando falamos das influências dos espíritos. Então, assim, sintetizando, né, as leis morais, nós vimos todas elas, e hoje encerramos, né, o livro 3º sobre as leis morais, e na próxima semana, principalmente esses aspectos da perfeição moral, elas serão aprofundadas na reunião, que é onde fecharemos o curso com o tema Reforma Íntima. Então, nós vamos ver que o conjunto de tudo que estudamos no Básico 1 e 2 se concentra no entendimento desse tema maravilhoso, onde nos mostra as possibilidades reais de evoluirmos, ressaltando o nosso progresso como ser divino. E na semana que vem nós vamos ver que não precisa martírio. Nós podemos andar, nós não podemos parar, não devemos, podemos não, poder até a gente pode, não devemos para o nosso próprio bem. Então, semana que vem, encerramos o curso, né, do Básico 2 com o tema Reforma Íntima. Muito obrigada e até sábado.